Em ciência, existe uma crença fundamental que sustenta todo o resto. A crença de que o método científico, seguido corretamente, corrige seus próprios erros. Que a fraude é uma anomalia, que o sistema a detecta e a expulsa rapidamente. O caso que você vai conhecer agora destruiu essa crença de forma irreparável. Por 40 anos, uma das teorias mais influentes da medicina moderna foi construída sobre dados fabricados. Dados que influenciaram diretrizes clínicas em mais de 50 países, que moldaram o tratamento de centenas de milhões de pacientes e que foram defendidos com vigor institucional toda vez que alguém tentou questionar. Para entender como isso foi possível, precisamos começar não pela fraude em si, mas pelo homem por trás dela. Ansel Keys era o tipo de cientista que os comitês adoravam, articulado, prolífico e absolutamente convicto de suas conclusões. Na década de 50, ele propôs uma hipótese que parecia fazer sentido intuitivo. A gordura saturada na dieta aumentava o colesterol. O colesterol causava doenças cardíacas, portanto, a gordura matava. A lógica era elegante, e elegância em ciência é perigosa quando substitui evidência. Para provar sua hipótese, Keys conduziu o que ficou conhecido como o Estudo dos 7 Países. Ele coletou dados de saúde cardiovascular e dieta em 7 nações diferentes. Os resultados confirmaram perfeitamente sua hipótese. Perfeitamente demais. O que Keys não divulgou foi o dado que destruía sua teoria antes mesmo de ela existir. Ele havia coletado dados de 22 países, não de 7, e nos 15 países que ele excluiu, a relação entre gordura e doença cardíaca simplesmente não existia. Ele escolheu os 7 que confirmavam o que ele já havia decidido que era verdade. Isso tem um nome em metodologia científica. Chama-se viés de confirmação. E em sua forma mais grave, chama-se fraude. Em 1961, a American Heart Association adotou oficialmente a hipótese de Keys. A partir daí, o destino da teoria estava selado, não pela ciência, mas pela política institucional. Porque quando uma instituição poderosa adota uma ideia, ela para de ser uma hipótese e vira um dogma. E dogmas não são questionados. Quem os questiona é punido. Em 1965, um nutricionista britânico chamado John Yudkin publicou dados diferentes. Seus dados sugeriam que o verdadeiro culpado nas doenças cardíacas não era a gordura, era o açúcar. A metodologia de Yudkin era sólida, seus dados reproduzíveis, suas conclusões consistentes. Keys destruiu Yudkin publicamente, com ataques pessoais, não com dados. Chamou seu trabalho de uma montanha de lixo, organizou boicotes às suas publicações. E funcionou. Yudkin foi marginalizado, sua teoria enterrada, por décadas. Enquanto isso, a hipótese de Keys tornou-se a base das diretrizes alimentares americanas de 1980. Diretrizes que recomendavam reduzir gordura e aumentar carboidratos, para todos, em todo o mundo. A indústria alimentícia abraçou a teoria com entusiasmo que ia muito além do científico. Porque retirar gordura dos alimentos exigia adicionar algo para compensar o sabor perdido. Esse algo era açúcar, em quantidades que nenhuma dieta tradicional havia contemplado. O que aconteceu nas décadas seguintes é um dos experimentos involuntários mais documentados da história. As taxas de obesidade, diabetes tipo 2 e síndrome metabólica começaram a subir em todos os países que adotaram as diretrizes. Não em alguns, em todos, simultaneamente, após a mesma mudança dietética. Em ciência, quando uma intervenção produz o resultado oposto ao intencionado em escala global, isso exige revisão imediata. A revisão não aconteceu, porque revisão significava admitir 40 anos de erro institucional.
E erro institucional em escala global tem consequências que nenhuma instituição quer enfrentar. Em 2010, uma pesquisadora chamada Nina Teichholz começou a rever os dados originais de Kiss. O que ela encontrou nos arquivos primários não havia sido publicado em lugar nenhum. Anotações de campo que contradiziam os resultados publicados. Exclusões de dados sem justificativa registrada. Correspondências entre Kiss e representantes da indústria do açúcar datando dos anos 60. Em 2016, pesquisadores da Universidade da Califórnia publicaram a descoberta que mudou tudo. A indústria do açúcar havia financiado pesquisas na Harvard nos anos 60 para desviar as suspeitas da sacarose para a gordura. Não como suspeita, como fato documentado em arquivos internos da própria indústria. Os pesquisadores de Harvard que receberam o financiamento publicaram seus resultados como ciência independente, sem declarar o financiamento, sem declarar o conflito de interesse, sem mencionar os dados que contradiziam as conclusões. A publicação desse estudo em 2016 provocou o maior debate de integridade científica das últimas décadas. Mas não provocou a revisão imediata das diretrizes nutricionais em vigor em 50 países, porque as instituições que construíram suas reputações sobre essas diretrizes ainda existem e ainda têm poder. O que esse caso revela não é que a ciência é corrupta, é algo mais sutil e mais perturbador. Revela que a ciência é feita por pessoas, e pessoas têm carreiras, financiadores e reputações a proteger. E que o método científico, por mais robusto que seja, não funciona quando os dados primários são manipulados, porque toda a estrutura de revisão por pares, reprodução e consenso pressupõe que os dados de partida são reais. Se os dados de partida são fabricados, o sistema não apenas falha em detectar o erro, ele amplifica. Cada citação do trabalho de Kiss adicionava uma camada de legitimidade que tornava o questionamento mais difícil, não por má fé de quem citava, por confiança no sistema que deveria ter verificado antes de aprovar. A pergunta que esse caso deixa não é sobre Kiss, é sobre o próximo Kiss. Porque as condições que permitiram essa fraude, financiamento corporativo, pressão por publicação, concentração de poder em poucos nomes, ainda existem. E a ciência que você consome hoje como verdade foi produzida dentro dessas mesmas condições. Isso não significa que tudo é mentira. Significa que a dúvida metódica não é paranoia, é o único antídoto. A gordura foi inocentada, o açúcar foi indiciado, as diretrizes começaram lentamente a mudar. Mas 40 anos de política nutricional baseada em dados fabricados deixaram uma herança que nenhuma revisão apaga. E a pergunta que ninguém na ciência institucional responde diretamente ainda está no ar. Quantas outras hipóteses, hoje tratadas como consenso, foram construídas da mesma forma?